Fala pessoal, meu nome é Elvis e você está no canal Codando em 10, seja bem-vindo. Vamos lá então pessoal, o vídeo que eu vos trago hoje é o seguinte: quais são os 5 principais erros que todo programador comete, ou no início da carreira, né, principalmente no início da carreira, mas também até nos dias de hoje a gente acaba aí cometendo esses tipos de erros aí, né? Erros que tem a ver com sintaxe, erros às vezes que tem a ver com a parte lógica, né, da nossa função, e aí por aí vai, né? Eu vou explicar melhor ali na prática, mas basicamente, sim, existem erros que todo desenvolvedor uma hora vai cometer, né? E geralmente no início tu já sai cometendo esses 5 erros ao natural, né? Então vem comigo descobrir quais são, né, esses 5 erros aí que todo dev comete e que às vezes até depois ele ainda comete esses erros básicos aí, mas é bom pra gente poder entender, né, e poder corrigir isso, né? Porque eu sempre falo que o problema não é, na verdade, errar, o problema é não corrigir o erro, né? Então a gente pode até cometer o erro, mas a gente tem que saber como corrigir esses erros, né? Beleza? Então, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal para apoiar o nosso projeto, eu vou ficar eternamente grato. Claro, também, óbvio, né, se você puder compartilhar com pessoas que também gostam de tecnologia, compartilha aí. E se você gostar do vídeo, claro, dá aquele like no final para dar aquele apoio, né, aquela moral aí pro canal, beleza? Pessoal, para quem quer conhecer meu curso de lógica de programação, tem o link na descrição, e óbvio, para quem quer saber sobre segurança da informação, gosta disso, tem o meu livro também. Em breve estarei lançando vídeos sobre segurança da informação, então fica ligado aí que por enquanto eu não entrei ainda nessa cadeia de vídeos, né, porque vai ter uma sequência de vídeos de segurança da informação, sei que vocês vão adorar, mas por enquanto eu estou preparando o material ainda, tem muita coisa legal para mostrar, beleza? Então vem comigo, bora codar! Então, pessoal, estamos aqui agora para a parte prática e vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer um algoritmo super simples para a gente entender aqui os principais erros, né? Vamos começar então da seguinte forma, tá? Eu vou fazer um algoritmo que ele lê 3 valores, então o cara digita lá o primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, e eu tenho que dizer quantas vezes o cara digitou 10, por exemplo, tá? Um número aleatório, 10. Então, se o cara digitou 10 3 vezes, ele vai mostrar 3. Se o cara digitou 10 uma vez só, dessas 3 vezes, né? Então, ele vai digitar 1, vai mostrar 1, né? Desculpa. E é assim. Então, o algoritmo, ele vai pedir para o usuário digitar 3 vezes um número e vai contar, vai dizer quantas vezes ele digitou 10. Se ele não digitar nenhuma, vai ser 0 o resultado. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou começar aqui com um contador, botar 1. E um contador que vai contar esses 10, né? Então, eu vou botar conta 10 aqui, pode ser, né? Beleza. Aqui vai ser 0. Ok. Então, eu tenho aqui um contador para a gente poder fazer um loop, né? Por que vou fazer um loop? Porque eu vou ter que pedir para o usuário digitar 3 vezes. Eu não vou querer fazer 3 input. Então, eu vou fazer um loop para que ele possa fazer um loop de 3 vezes, né? Para que ele possa realmente solicitar 3 vezes que o usuário digite, mas com poucas linhas de código, beleza? Tá até aí tranquilo, então vou aqui botar o while, né? Então, enquanto contador for menor que 4, então o contador é 1, no caso ele é menor que 4, né? Beleza? Enter. Então aqui nós já temos o primeiro erro e vamos lá, o erro número 1. O erro número 1 é erro de sintaxe. Cara, isso aqui é clássico, né? Isso aqui não importa até se tu é sênior, se você não é, isso aqui você vai acabar errando, principalmente quando migra de uma linguagem para outra, porque daí a gente confunde tudo, né? Então, tem linguagens que tem ponto e vírgula no final, tem linguagens que não, tem linguagens que abre parênteses, fecha colchetes, chaves, então isso às vezes dá um nó na cabeça. Então, quando você aprendeu uma determinada linguagem e está querendo aprender outra, erro de sintaxe é a coisa mais comum. E erro de sintaxe, para quem não sabe nenhuma linguagem, no caso, para quem não está migrando, mas para quem está começando, é mais comum ainda. Normal você esquecer uma aspa, você esquecer um ponto e vírgula. Por exemplo, aqui no caso do Python, o while aqui, ó, você não dá enter, você tem o 2 pontos, e aí sim, tudo que fica dentro desse loop fica aqui, né, com esse espacinho que a gente chama de indentação, né? Então, ó, como tem que ter o 2 pontos. Se não tiver o 2 pontos aqui, ó, você já vê que ele mostra aqui, o editor de código-fonte já mostra erro, tá vendo? Então, importantíssimo
prestar atenção nisso, né? Porque geralmente os editores de código-fonte já apontam um erro de sintaxe. Então, primeiro erro, sintaxe, tá? Vamos continuar aqui. Então, enquanto o contador for menor que 4, né, a gente vai querer que o número receba, e aí a gente vai colocar aqui um input para o cara poder digitar algo, né? Então, eu vou botar aqui, ó. Aqui já tem uma grande vantagem do VS Code, né? Se você abre parênteses, ele já fecha. Isso é bacana para você evitar erro. Se você abre aspa, ele já fecha para você evitar erro. Porque muita gente, dependendo do editor de código-fonte que você está usando, você abre e ele não fecha. Então você tem que fechar manual. Então já fica a minha dica, sempre abre e fecha, né? Se você estiver trabalhando num editor que não autocomplete, que nem o VS Code, beleza? Então aqui vou botar digite um valor super simples, ok. Agora eu quero o seguinte, agora eu preciso perguntar se esse número é igual a 10, porque se esse número for igual a 10, né, então significa que ele deve contar, né? Então, ó, if, né, número igual a 10, opa, 2 pontos, e aí você começa a contar. E aí nós já temos um erro de sintaxe, de novo. Por quê? Porque é normal você confundir, por exemplo, esse igual com esse igual. Não é a mesma coisa. Por exemplo, aqui ó, o número, eu estou dizendo que o número vai receber o que o usuário digitar. Então esse igual é de atribuir. Enquanto esse igual aqui é o de comparação, um operador lógico de comparação. Então, por exemplo, o número é igual a 10. Aqui eu estou fazendo uma comparação. Então, se o número for igual a 10, então esse igual é com 2 iguais, beleza? Ó, e isso é comum errar também, né? Beleza, então se o número for igual a 10, o que ele tem que fazer? Ele tem que incrementar lá o conta 10, né? Então, conte 10, recebe ele mesmo, né? Mais um. Eu estou fazendo aqui da forma clássica, eu poderia botar conte mais, né? Mas tudo bem. Show. Então até aqui tranquilo. Aí. Show. Então já contei, tudo certo. Então esse foi o primeiro erro. Erro de sintaxe. Vamos para um segundo erro agora, tá? Ok, nós temos aqui então o nosso algoritmo, né? Só que lembrem, no início da nossa parte prática eu falei que eu queria 3 vezes, né? Eu queria tirar digitasse 3 números, né? Então o contador ele é 1 e 1 é sempre menor que 4. Então, se você tentar executar isso aqui, olha que sinistro. Lembrando que, por que conta 10 é igual a conta 10 mais 1? Porque eu quero contar quantos são 10. Então, se o número for igual a 10, ele vai pegar o conta 10, que é 0, vai somar com 1. Então, vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3. Então, sempre que o número for igual a 10, ele vai contando, tá? Mas ok, aí você executa, achando que, pô, abalei, né? Daí você vai digitar aqui, por exemplo, sei lá, 2, 3 e 4. Beleza. E 3 e 4. Que? Pessoal, vocês acabaram de cair no outro erro que é comum para quem está começando, principalmente para quem está aprendendo as estruturas de repetição. Esse erro chama-se loop infinito. Então, além de erro de sintaxe, nós temos aqui um erro de loop infinito. Loop infinito é porque você não saiu do loop, você está preso dentro dele. Por que você está preso dentro dele? Porque se o contador é 1 e você está perguntando que enquanto o contador for menor que 4 faz isso, então ele vai fazer isso para sempre, porque 1 sempre vai ser menor que 4. Concorda comigo? Então você tem que dar um jeito de fazer esse 1 subir, 1, 2, 3, 4, até ele dar o fora. Então, como que faz isso? Aqui. Você vai fazer conte, recebe conte, mais 1. Você vai incrementar toda vez. Ele vai ser 1, depois ele vai ser 2, depois ele vai ser 3. Ele vai somando, né? Aí ele sai do loop. Por que ele sai do loop? Quando ele for 4, 4 não é menor que 4. Então ele vai dar o fora do loop. Entenderam? Então vamos testar? Ó, beleza. Opa, deixa eu só fechar aí do 0 aqui que fica melhor. Pronto. Vamos lá. Digitar o primeiro número aqui, outro. Show, saiu. Fez 3 vezes só. Entenderam? Então, nosso algoritmo começou a ficar certo. Mas nós já caímos em 2 problemas. Um erro de sintaxe, que eu mostrei para vocês, e um erro de loop infinito. Tá, daí você vai falar assim, ó. Tá, show, Elvis. Show, muito show. Só que é o seguinte. Nós podemos ter alguns erros lógicos também. Por exemplo, por que não aparece o resultado? Olha só que interessante, ó. 10... Vou botar 10 aqui. Deixa eu reiniciar aqui. Deixa eu botar de novo. Depois eu vou mostrar para vocês diferente. 1, 2 e 3. Beleza.
Por que não mostrou o resultado de quantos foram aqui, né? Tipo, a contagem. Tinha que mostrar pelo menos o 0, né? Porque eu não digitei nenhum 10 aqui, ó. Cadê o resultado? Cadê a resposta? Aí entra o nosso terceiro erro, que é um erro lógico. O erro lógico é quando o seu algoritmo ele vai compilar, mas ele não entrega o esperado, ou seja, a lógica dele não funciona, ou seja, ele não entrega o que tem que entregar, que nem aqui não está entregando o número. Claro que ou ele entrega coisas erradas, por exemplo, se eu botasse aqui menor que 5, por exemplo, isso é um erro lógico, porque ele não vai fazer 3 vezes, ele vai fazer quantas vezes agora, se você for ver? Ó, agora... O que ele vai fazer? Ele vai fazer 4 vezes. Então, eu queria 3, então ele está compilando, ele está funcionando? Tá, mas de forma errônea. Então, aí nós temos um problema. E aqui nós temos um outro problema. Você não mostrou. Então, é a mesma coisa que fazer uma função e não chamar a função. Então, eu fiz uma contagem e não chamei a contagem. Daí você vai e... olha, só dá um print ali no count, ali tá tudo certo. Ele vai mostrar. Inclusive, podemos até botar uma frase aqui, ó. O número de 10 digitados é... vírgula. Opa. Aí. Show. Até aí, tranquilo. Tá? Só que daí tem outro erro. E aí é mais um erro lógico, porque você também não prestou atenção. Olha o que vai acontecer. Feito. Vamos colocar aqui 1. Olha só, o número de 10 digitados é 2. Tá, vamos lá. Primeiro, deixa eu só limpar aqui, tá? Tá, pronto. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Tá, mais erros lógicos aqui. Cara, tipo, é esse o problema dos erros lógicos, tá? Por que ele tá mostrando aqui, ó? Número 1, ele tá mostrando 3 vezes o resultado. Eu queria mostrar só uma, então já começou errado aqui. Por que ele mostra toda hora? Daí você vai pensar, porque eu botei dentro do loop, sim. E por que ele está mostrando aqui 2 e aqui 4? De onde ele está tirando esses valores? Não era para ele mostrar aqui o count? Não, pessoal, vocês tinham que mostrar o conta 10. Não pode ser cabeçudo. Olha, é erro de lógica de novo. Então, ó, conta 10. Então, cuidado, porque você quer mostrar só a quantidade. E outra, você quer mostrar dentro do loop? Porque aqui está dentro do loop, ó. Tipo, isso aqui tudo vai acontecer 3 vezes. Não, eu quero que o resultado seja fora do loop. Então isso aqui não é aqui. Isso aqui é aqui, fora do loop, ó. Vocês estão entendendo que o loop está aqui, ó. Ó, esse é o loop. Aqui é fora do loop, ó. Não está alinhado ali, ó, tá vendo? Com o número ali, ó, tá vendo? Então, aí sim, aí vai dar certo. Vocês conseguiram entender que isso estão tudo erros lógicos. Por exemplo, o meu print estava dentro do loop. Não, fica fora. Às vezes você quer que ele fique dentro, nesse caso aqui não. Mas eu mostrei a variável errada, eu mostrei a variável count em vez de mostrar a count 10. Viu? Erro lógico, você mostrou a variável errada. Tudo bem, vamos testar agora. Daí agora vai dar certo, vamos ver. Então, ó, 3, 4 e 6, né? Então, a princípio vai dar 0, né? Show, então o número de 10 digitados é 0, porque eu não digitei nenhum 10 aqui, né? Perfeito. Sora, acabou. Agora tá perfeito esse algoritmo, não tem mais erros, né? Então não era 5, professor, era só 3. Que era o erro de sintaxe, um erro, né, de loop infinito e um erro lógico. Não, tua cara. Por que isso? Porque olha só, tá, vamos supor que você acha que está certo, né? Então tá. Vamos começar a testar esse programa aqui, né? Que tal botar 10 aqui? E 10 aqui e um 4. Concorda comigo que o resultado tem que dar 2, né? Por que 2? Porque tem 2 10, né? Então tá, então eu vou dar um Enter. Aí, parabéns, o número de 10 digitados é 0. Que droga é essa? Porque não deu erro nenhum na tela. E agora? Por que deu 0? Daí você vai pensar assim, ué, mas ele contou, tá tudo certo, como assim 0? Tem 2 ali. Porque daí nós caímos no quarto erro. Aí qual é o quarto erro? O quarto erro é chamado de erro de tipo, porque o tipo de dado não bate. Como assim não bate? Não bate. Olha só. Ele pergunta se número é igual a 10. 10 é um número, concorda comigo? Se isso aqui fosse caractere, eu botaria assim. Concorda? Como não tem aspa, é um número. E é um número inteiro, né? Então, beleza, até aí tranquilo. Só que aí que tá, pessoal. Sempre que você puxa um input, o input é uma string.
Então ele está comparando o 10 string com 10 número, com 10 inteiro. Então não pega, você tem que transformar isso aqui num número. Então se você fizer isso aqui, ó, int, eu vou transformar num número inteiro, por exemplo, ó. E aí eu fecho, agora sim, porque agora e essa string aqui, o cara digitou, se o cara digitou 10, isso vai ser convertido para um 10 número inteiro. E isso é armazenado aqui. Daí ele pergunta, compara e vai dar certo. Então, esse é um erro de tipo. Então, erros de tipos de dados é normal. Então, às vezes, os inputs você não converte. Às vezes, você, por exemplo, tenta fazer... Você declara, por exemplo, o número 1 e número 2 como inteiro. Daí tu tenta fazer uma divisão. Só que quando você divide, por exemplo, 5 por 3, por exemplo, vai dar um número com vírgula, né? E aí o que acontece? Pois é, mas daí você declara como inteiro, e números inteiros não tem vírgula, né? O nome já está dizendo números inteiros. Você teria que ter declarado como float, como double. Isso em outras linguagens. Claro, no Python aqui, tipo, é dinâmico, né? Então, se você tem uma variável, coloca uma string dentro dela, ou atribui uma string, ela é string. Se você atribui um valor inteiro, ela é inteiro. Se você atribui um float, né, um ponto flutuante, números com vírgula, então essa variável, né, se torna ponto flutuante. Mas mesmo assim, viu como deu erro de tipo, mesmo no Python. Então nós tivemos erros ali. Agora nós podemos testar, ó, porque agora nós estamos certinho aqui. Vamos ver agora se dá certo. Vamos lá. Ó. Então, ó, 10, 10 e 4. Olha só, o número de 10 digitados é 2, porque realmente foram 2. Perfeito. Olha quantos erros aconteceu num único algoritmo. Então, nós tivemos erro de sintaxe, erro de lógica, erro de loop infinito, erro agora, né, de tipo de dados, né? Então, tem que prestar muita atenção para realmente não cair nessas armadilhas. E essas armadilhas são comuns, né? Todo iniciante, ele erra nessas partes de lógica, de tipos de dados, de converter. Cara, isso é comum, assim, é bem comum, tá? Principalmente para quem está iniciando. Para quem já é mais avançado, já não comete mais esses erros, né? Acaba cometendo mais erros lógicos de sintaxe. O pessoal avançado de dev, geralmente, quando está migrando para outras linguagens, daí talvez sim. Mas, em geral, assim, loop, muito difícil você cair num loop infinito, você... porque é comum você saber que tem que sair do loop, e muita gente usa o for já tem início e fim, então dificilmente você vai cair num loop infinito, mas se você estiver começando a aprender, talvez você caia. E tipo de dados é comum também cair nesse tipo de armadilha. Beleza? Tá, eles mostram mais um, mas não eram 5? Sim, às vezes você tem off by one, que é um erro baseado em quando você está usando vetor, matriz, esse tipo de coisa, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou apagar aqui rápido aqui, vou criar uma lista de nomes. Essa lista de nomes aqui, eu vou colocar aqui o meu e mais um nome aqui para a gente ter 2, tá? Vou botar aqui... Pronto. Temos 2 nomes aqui, beleza? E aí você quer mostrar, por exemplo, o nome número 2. Você quer dar um print, né? Mas você não quer mostrar os 2, você quer mostrar só o último, né? Então você daria um print, lista nomes, beleza? Abre e fecha e diz qual é o número de índice ou a coluna que você quer mostrar, tá? Só que aí que tá o problema, e aí entra o erro do off by one, que é o seguinte, ó. Você vai pensar que começa pelo 1, depois 2, daí depois bota o 3, o 4, o 5 e bota quantos nomes você quiser. Ok. Então você acha que começa pelo 1, depois o 2. Então se você botar aqui que você quer mostrar a coluna 2 ou índice 2, você vai dar um play e você acredita que vai mostrar a Helena, né? Pois então, aí nós entramos no off by one. Porque ele sai, ó, note que a nossa lista aqui está fora da range, ou seja, está fora do escopo. Na verdade, ele veio para um terceiro. Não entendi, como assim? Porque, na verdade, sempre vetores, matrizes, independente da linguagem, começam em 0. Então, essa aqui não é a coluna 1 e essa aqui não é a coluna 2. Essa aqui, na verdade, é a coluna 0 e essa aqui é a 1. Então, se eu quiser mostrar a Helena, eu não boto 2, eu boto 1. E olha só, executando novamente, ó. Tadã, Helena. Se eu botar 0, eu vou estar mostrando
o Elvis. Entenderam? Então, é isso que é você entender os erros, entende? Tipo assim, é muito importante você entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, se você sabe que você tem que fazer um loop, esse loop vai percorrer uma matriz, né, vai percorrer um vetor, você tem que saber que ele tem um escopo, que ele tem um limite para ele ir. E aí entra os erros às vezes, né? Aonde ele sai da range, né? Ou seja, do número de itens que tem ali. Então, assim, pessoal, esse para mim são os 5 erros clássicos, né? Que, cara, vai acontecer. Você vai estar no início da programação, no início do desenvolvimento, esses erros aqui são comuns, tá ligado? E pode ser sim que mesmo você já com uma programação avançada, esses erros voltem a aparecer aí também, né? Acontece, por exemplo, erros de sintaxe, é meio comum. Erros lógicos, principalmente, erros lógicos vai te acompanhar a vida toda, tá? E por último, eu só queria deixar registrado também um 6º erro, digamos assim, só para ficar como bônus, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal. É muito importante que você entenda numa era de tecnologia, com inteligência artificial, que você pode pedir para ele fazer alguns algoritmos, mas entenda o que ele está fazendo, lê porque ele bota lá certas partes, esse código faz isso, isso e isso, essa parte faz isso, então entenda isso. Para você aprender programação, para você que é iniciante, você sim pode começar copiando códigos, copiando algoritmos, fazendo seus algoritmos, mas depois você modifica ele, começa a mexer, começa a trabalhar com a lógica dele, entende? Então, quanto mais algoritmos você fizer, melhor você fica na programação. Quanto mais projetos você fizer, melhor você fica na programação. Então, lembre-se, a base é lógica de programação e estrutura de dados. Não saiam aí também escolhendo fazer já uma linguagem sem entender a base que é lógica e estrutura de dados. Senão você vai apanhar bastante. No seu início vai ser muito mais difícil, porque você quer já partir para Java, já partir para PHP, sem entender programação orientada a objetos, sem entender, de repente, lógica de programação, estrutura de dados. Isso vai te prejudicar demais. Então, comece pelo início, um passo de cada vez. Beleza? Primeiro gatinha, depois caminha. Né? Então, é básico, né? Então, beleza, pessoal? Então, esses foram os 5 erros principais, né? Só repetindo aqui, mas erro de sintaxe, erro lógico, loop infinito, erro de tipos, off by one e procure não fazer Ctrl+C, Ctrl+V, procure entender todo o algoritmo, entender a lógica que está por trás dele, por que ele funciona dessa forma, como usar determinadas bibliotecas. Então, procure entender a fundo, não só fazer Ctrl+C, Ctrl+V, porque você não vai aprender. Tanto isso é verdade que tem alunos para mim que falam, professor, eu consigo fazer junto com o ChatGPT, mas quando eu vou tentar fazer sozinho eu não consigo. Pois é, exatamente isso. Você precisa de uma base. Então, se você não tem essa base, você não vai conseguir fazer. Então, uma pessoa só aprende a desenhar depois de desenhar, de copiar várias vezes, mas ele entende já, né, as mecânicas, como funciona o corpo humano para fazer anatomia, né, como desenhar carros. Então, ele treina muito. Depois desse treino, realmente ele cria o próprio estilo. Para vocês programarem, se sentirem como programadores, vocês têm que, claro, copiar códigos, entender esses códigos, esses algoritmos iniciais, depois começar a fazer os de vocês mesmos, beleza? Então é isso, pessoal. Beijo no coração de vocês, nos vemos no próximo vídeo. Dá um like se você gostou do vídeo, compartilhe aí com as pessoas que também gostam de tecnologia e programação. E se você puder se inscrever no canal, eu vou ficar eternamente grato. Obrigado de coração. Meu curso de lógica de programação está na descrição e o meu livro também sobre segurança da informação também está na descrição, beleza? Obrigadão, pessoal, de coração. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou!